Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? As crianças já podem se dirigindo à salinha. As irmãs já estão lá. Os demais podem tomar seus assentos. Fiquem à vontade. Glória a Deus por mais um dia que Deus nos permite, nos concede a graça, o favor dele, para podermos estar aqui e adorá-lo. Não só em espírito, mas também em verdade. Amém? Esses são os verdadeiros adoradores, o qual o Pai busca. Aqueles o que adoram em espírito e em verdade. Talvez a pessoa escuta isso, mas ele não consiga entender o que isso quer dizer. Em verdade significa que tudo aquilo que está lá fora, agora você largou para lá. Que você está aqui com a tua mente e o teu coração puro, voltado somente para quem? Para Ele. Somente para adoração a Ele. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que a própria palavra de Deus quer dizer. Deus é espírito. E é necessário que você o adore também em espírito, mas principalmente em verdade. Amém? Irmãos, essa semana foi uma semana que nós passamos, pode-se dizer assim, muito conturbada, com situações que vivemos, inclusive de problemas físicos, virose, essas coisas todas. Mas interessante uma coisa. Muitas vezes Deus permite, irmãos, que aconteça algo nesse sentido conosco, para que a gente coloque não um pé no freio, mas sim muitas vezes os dois, pare e comece a refletir naquilo que Deus tem para falar, para tratar conosco. A pastora já testemunhava algo aqui, quando ela começou fazendo a abertura do culto. Mas eu quero compartilhar mais algo com vocês hoje que para mim é muito precioso e eu creio que para vocês também é. Tanto é que o tema da ministração de hoje é: levanta, tem muita gente que te ama. Durante a semana, Deus me acordava pela madrugada e falava para mim justamente isso: levanta, tem muita gente que te ama. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Levanta, esqueça os teus problemas, que tem muita gente que depende de você. Tem muitas pessoas que estão se espelhando em você, estão olhando em você, estão esperando de você algo para que eles possam dar um rumo na vida deles. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para imaginar quantas pessoas tem que olham para você? E eu não estou falando de pessoas, de repente, dentro da sua casa, ou apenas dessas, como seus filhos, irmãos. Não, eu estou falando também daqueles lá fora. Aqueles no seu trabalho, ou aqueles simplesmente que você passa por eles na rua. E quando muito você diz um bom dia. Muitos desses esperam de você muito mais do que apenas um bom dia. Eles esperam de você uma palavra, mas que não venha de você, mas sim de Deus, para poder mudar a vida dele. A grande questão é que nós levantamos muitas vezes pela manhã, sempre numa correria. O tal do ser humano tem uma folia de estar atrasado. Vocês já prestaram atenção nisso? Por mais que você comece a trabalhar 7 horas da manhã, você levante às 5, mas se você der uma piscada, quando você vê, você já está o quê? Atrasado. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm um domínio sobre o próprio tempo delas. Interessante que Deus, Ele nos dá o controle, inclusive, sobre o Espírito dEle, que é o Espírito Santo, o qual habita em nós. E aí eu vejo pessoas que não conseguem ter o controle sobre a própria vida dela. Pessoas que são escravizadas. E eu não vou falar de cigarros, droga, nada disso. Eu vou falar de uma coisa
que de repente tem muitos aqui que são de um café, de um refrigerante, de um doce, ou de um tipo de alimento. O arroz é um exemplo muito claro disso. Outros o feijão. Pessoas que, se isso não tiver na mesa deles, quer dizer, eles não comeram, tem algo de errado. Por quê? Porque eles não têm o controle sobre a vida e a vontade deles mesmos. Aí entra aquela pergunta, aquilo que Jesus disse lá na cruz, que está feito, está consumado, quer dizer, eu cumpri tudo, eu paguei o preço, agora vocês são livres. Que liberdade é essa que de repente nós vivemos? Sexta-feira, na maturidade, Deus me deu uma palavra para que eu ministrasse para os irmãos e as irmãs que aqui estavam, na maturidade no Espírito. Mas Deus fazia muito mais do que isso, Ele me mostrava quanto Ele estava chorando por muitos irmãos, por muitos de vocês. Irmãos, talvez você ouvindo isso, você não consiga entender, você talvez não faça ideia do que eu estou falando. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu era um tal de ser humano que não amava nada e nem ninguém. Nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filho, nem nada. Bom, esposa nem tinha, né? Enfim, não amava nada e nem ninguém. Quando eu resolvi de vir para Cristo, quando eu entendi que Deus queria usar minha boca para falar do evangelho dele, das verdades dele para as pessoas, eu comecei a falar para Deus: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Se eu não amo nem a mim mesmo, eu não amo nem os meus, como é que eu vou amar alguém que é estranho, que de repente eu nunca nem vi na minha vida? É simplesmente impossível. E eu não vou fazer isso. Porque se for para mim pregar uma coisa e viver outra, eu prefiro não pregar. Eu fico com a minha boca fechada. Porque desse já está cheio por aí. E eu não quero ser mais um. Então, se o Senhor tem algo comigo, o Senhor quer algo de mim, transforma o meu coração. Tira esse coração de pedra que está aqui, coloca um coração de carne, para que eu possa sentir dor e também amor pelas almas. Hoje eu sinto muitas dores, tanto é que muitas vezes Deus me leva às lágrimas, a eu chorar, porque eu sinto como Ele sofre por causa da alma de muitos que estão aqui. Ah, pastor, mas eu nunca percebi isso, eu nunca entendi isso, pastor. Para mim está tudo certo, eu não sabia que Deus chorava por mim, é? Porque você lê lá na Bíblia, né, onde diz aquele versículo grandão, né, lá de Lucas, Jesus chorou, você acha que era por causa do amigo Lázaro, né? Era pelo amigo Lázaro, é pelo amigo Eloir, é pelo amigo Juraci, é por cada um de vocês, porque vocês também são amigo dele. Você está entendendo? Talvez você não conseguiu ainda entender, porque na verdade até hoje é só você o qual desaponta ele. E graças a Deus por isso. Porque por mais que nós o desapontamos, viramos as costas, ele jamais faz isso conosco. É muito pelo contrário. Ele chora, ele se entristece, porque ele é uma pessoa. Mas ele vem e te abraça e cuida de você. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, nós criamos um pânico sobre aquilo, de uma enfermidade, ou negócios que não estão indo bem, a situação financeira que não está como eu gostaria, e nós colocamos aquilo na cabeça e esquecemos que tem muitas outras pessoas ao nosso lado, muito piores do que nós. E Deus, o que Ele precisa
é que você, com todas as tuas dores, com todas as tuas dificuldades, você abra a tua boca e deixe Deus usar para levar uma palavra a essas pessoas. Eu não consigo medir o tamanho da sua dor, como você também não mede a minha. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei que a dor não é bom. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas aí Jesus disse que todas as nossas dores recaiu sobre Ele. Ele levou sobre Ele. Todas elas. Pastor, mas então por que acontece? Por que, pastor, que o senhor acabou de falar que essa semana o senhor passou inclusive por situações, e hoje mesmo, a minha situação física, tem hora que eu estou com frio, outra hora eu estou com calor, mas eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Por que isso acontece com o Senhor, pastor? Porque talvez você não prestou atenção ao que eu falei no início. Porque muitas vezes a gente está tão corrido no nosso dia a dia, muitas vezes nas coisas seculares, que nós esquecemos de parar e contemplar a Deus. Nós não paramos, irmão Gercílio, sequer para dizer, meu amigo Espírito Santo, eu estou aqui, sou grato por mais esse dia. Muitas vezes nós sentamos na mesa tão corrido, com a fome tão grande, que queremos encher o bucho logo de uma vez, porque tem coisas para fazer, esquecemos de dizer, papai, obrigado por este alimento que está aqui. Interessante que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele provém para você em todos os teus detalhes, todas as tuas necessidades, e ainda mais, Ele ainda te dá em abundância. Mas nós muitas vezes não conseguimos nem contemplar aquilo que está na nossa frente para falar, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Veja que o cuidado de Deus, ele é tão grande, que eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 a seguir, para você acompanhar essa meditação dessa noite comigo. Porque eu creio que o Espírito, ele tem muito para falar no teu coração essa noite. E eu espero, e a minha oração desde já, é que Deus possa quebrar, através do Espírito Santo, as cadeias que te prende. As cadeias que de repente não permite que você consiga entender ou enxergar as verdades de Deus. E a partir de hoje, você consiga contemplar com os olhos da fé. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25 e o 26. Lá no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. São esses dois que nós vamos estar meditando a partir de agora. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Pai, aqui está a tua palavra mais uma vez. E eu creio, meu Senhor, no poder da tua revelação. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para tratar conosco esta noite. E eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, usa a minha boca. Espírito Santo de Deus, fala através de mim essa noite. Usa o que tem em mim que serve ao Senhor, para que os teus filhos saiam daqui todos, Pai, cheios do poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Veja só, irmãos, a Bíblia se refere aqui, Jesus falando a respeito do quê? Dos pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam. Mas preste atenção no primeiro detalhe.
todos os dias, no clarear do dia, antes dele sair daquele galinho aonde ele pernoitou, ele faz uma coisa: ele abre o seu bico e começa a adorar a Deus. O pássaro, ele não sai da onde ele pernoitou, da onde ele dormiu, sem antes ele cantar, dar os piozinhos dele ali de adoração a Deus. Por mais fome que ele esteja, por mais frio, por mais chuva que ele passou durante toda a noite, perigos de outros animais vinham devorá-lo, mas ele, quando vê o dia raiando, a alegria dele é tanto que primeiro ele precisa o quê? Adorar a Deus, como agradecimento a Deus por mais aquele dia que ele está vivendo, porque ele não sabe nem sequer se ele vai chegar até a próxima noite. Ele não sabe se ele vai conseguir achar alimento para ele comer, mas só o fato dele poder contemplar mais um dia já é o suficiente para ele fazer o quê? Glorificar a Deus da forma dele, cantando louvores a Deus. A Bíblia diz que quando os homens, os animais pararem de louvar a Deus, as pedras cantarão. Pastor, eu nunca vi uma pedra cantar, não? Pega e começa a bater uma na outra que você vai ouvir o som que ela faz. E esse som é um som de adoração a Deus. Por que nós não o adoramos? Por que nós não o buscamos? Por que nós verdadeiramente não vivemos aquilo que Ele tem para nós? Porque nós não conseguimos reconhecer o que Ele já fez por nós. Os cuidados do Pai Celestial para conosco. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Vivemos, irmãos, a nossa vida, muitas vezes, a grande maioria das pessoas, na função de comer, beber, de vestir. E essas três necessidades básicas, junto com outras mais, nos trazem preocupações na vida. A ansiedade bate a porta, elas tentam nos tirar o foco, nos roubam a alegria e o prazer da vida, e até mesmo tocam na nossa fé. E nós já não conseguimos mais entrar no descanso de Deus, porque as preocupações são tantas coisas que acontecem no dia a dia, que nós esquecemos daquilo que é muito mais importante e precioso para a nossa vida, que é glorificar e exaltar aquele que nos deu a vida. Nós começamos tudo errado, numa correria, crendo que eu vou conseguir, com as minhas mãos eu vou fazer, sendo que o que Deus quer é que você simplesmente descanse, creia e confie nele, porque Ele vai preparar aquele dia para você. Para isso, lembre-se do passarinho. Antes dele tirar os pezinhos dele lá, do puleirinho dele, do galinho dele, ele começa a adorar a Deus. Eu queria entender o que é que ele está falando com Deus através daquele cântico dele, daqueles piozinhos que ele dá. Eu queria só por um momento, irmão Juraci, poder entender o que ele está dizendo a Deus. Mas eu imagino, e eu vou falar para você. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor me livraste mais uma noite dos meus perseguidores. Muito obrigado porque eu creio que o alimento já está aí, agora é só eu colher. Eu não semeei, eu não plantei, mas o Senhor vai me direcionar até ele para me colher. Você está entendendo, irmãos? Amém? Pastor, mas eu não posso me preocupar com o meu trabalho, com as minhas coisas? Claro que sim. Deve.
Mas antes de você se preocupar, coloque Deus nele, para que a tua preocupação saia. Antes de você querer fazer, peça para Ele: Senhor, faz por mim. Apenas se coloque em posição e deixe que Ele provém para você. Agora não confunda, tá? Aquilo que eu já falei algumas vezes de um irmão que um dia veio falar para mim que ele não precisava trabalhar, porque se Deus trata até os passarinhos, não vai tratar dele. Ele esquece o que a Bíblia mesmo diz, que o preguiçoso é melhor que não coma. Ele esquece aquilo que a Bíblia diz, que você comerá através do suor do teu rosto. As pessoas muitas vezes eles pegam uma parte da Bíblia que eles querem para eles, para tentar manipular, para dizer que eles estão na palavra e andar na verdade contra Deus ou envergonhando a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é simples e reta. A palavra de Deus basta você lê-la e pedir para Ele que Ele te revela. Lá em Marcos 4:11 ele diz que a muitos ele fala por parábolas. Parábolas é aquilo que a pessoa ouve, mas não entende. Mas ele diz: a vós será revelado os mistérios do reino. Ele está dizendo que você vai entender. E se ele te trouxe para esse ministério é porque ele quer que você entenda qual é a vontade dele para a tua vida. Pois foi esse versículo que ele me deu um dia, falando que a mim ele ia revelar os mistérios do reino. Se você está aqui, é porque Deus também quer que você tenha essa mesma revelação. O pastor ele não é nada mais do que aquilo que é você. A unção que está sobre mim, ela também vem e cai sobre você. Basta você se colocar em posição. Basta você querer receber. Mas veja só que aquele que cuida bem das aves do céu, ele também cuidará bem dos homens da terra. E suprirá todas as nossas necessidades em glória. Nós não somos passarinhos, somos filhos de Deus. E valemos muito mais do que um passarinho. Você precisa crer. O cuidado de Deus revela o seu amor. Revela quanto Ele ama você. Pare e preste atenção na tua vida. Sabe aquele louvor? Está chorando por quê? Naquele louvor, era aquele pedacinho que Deus me acordava falando comigo: levanta, tem muita gente que te ama. Eu comecei a falar para Deus: Senhor, o Senhor colocou tantas pessoas para estar junto conosco no ministério, mas Senhor, não tem uma que de fato queira andar onde eu ando, não tem uma que queira pisar onde eu piso. Por que isso, Senhor? Todos eles têm seus compromissos, suas ocupações, eu também tenho. E como eu tenho? E essa semana Deus me falava: deixe um pouco os teus compromissos, as tuas ocupações de lado e olhe para mim. Se volte para mim. Sexta-feira eu falava para os irmãos aqui e hoje eu quero repetir para toda a igreja. Ei, meu irmão, não abandone a tua vida secular. Não faça isso. Porque foi Deus que te deu, te capacitou para colocar você aonde você está. Agora preste atenção, foi Deus que te colocou. Não esqueça disso. Se você está lá, se você é um bom profissional naquilo que você faz, é porque Deus te deu capacidade para isso. Não esqueça, é Deus que está em primeiro lugar. Ninguém é tão bom assim, a não ser quando Deus entra na vida da pessoa. É Deus, irmão, não tem nada a ver com você. Mateus 6,33, a palavra diz:
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segredo está no que buscamos primeiro, pois os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus e buscarem primeiro o reino e a justiça, e todas as demais coisas lhe foram acrescentadas. Nada faltava a eles. Tu está achando que na tua vida vai faltar? Você está achando que você vai ser o único agora que vai precisar mendigar o pão? Que se você der um tempo no teu trabalho para servir a Deus e seguir a Deus, quer dizer, pronto, agora eu vou falir, eu vou quebrar? É porque você ainda não entendeu que se você tem o que você tem, se você está onde você está hoje, foi porque Deus te colocou. É Ele que te capacitou, é as mãos dEle que te sustém lá. É isso que você precisa entender. Ah, pastor, mas eu estudei, eu fiz faculdade, amém, e glória a Deus. E Deus te deu sabedoria para você aprender e condições financeiras de você pagar isso. Porque senão você não teria feito nada. Não é assim, obreiro Eloir? Formou-se professor. Fez pós-graduação e tudo mais. Por quê? Porque tinha alguém que provinha na tua vida. É um exemplo. Não importa qual seja a tua profissão. Ah, é um serviço braçal? Não importa, faça-o com excelência. E acredite, foi Deus que te levantou para isso. Tem Deus nisso, meu irmão. Acredite nisso que eu estou falando para você. Não vire as costas para Deus. Segundo tema que eu quero falar: descansar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está lá no Salmo 91, versículo 1. Meus irmãos, é preciso ler e entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha só o que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo o quê? Aquele que habita quer dizer aquele que mora, aquele que pertence àquele lugar. A sombra é o lugar do quê? De descanso. A sombra dele é que te protege e te cuida e te livra do laço do passarinheiro. Agora as pessoas, eles gostam muito inclusive de citar a Bíblia, mas não tomam posse e não vivem a vida. No Salmo 23, o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus e aleluia, né, irmãos? Mas a pergunta é: o Senhor é o teu pastor? Porque se de fato Ele for o teu pastor, acredite, nada vai te faltar. O problema é que as pessoas não têm Ele como seu pastor, como alguém de direção. É como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que mora em Jesus, aquele que Jesus mora nele verdadeiramente. Ou seja, ele não tem mais vontade, ele renunciou os desejos e a vontade dele para viver o quê? Em Cristo. É esse que ele falou que descansa à sombra dele, ou seja, que ele cuida e protege. É esse que ele diz que descansa. Mas você precisa abrir mão da tua vida para poder viver Cristo. E quando eu digo, irmãos, abrir mão da tua vida, não é você jogar a tua vida toda fora, não é isso. Eu não estou falando para você se tornar alguém religioso, não é isso. Eu estou falando para você tomar uma decisão e colocar Deus na tua vida como primazia da tua vida, acima de todas as coisas da tua vida. Irmãos, sabe por que hoje eu tenho um casamento feliz? Porque eu tenho Deus acima no meu casamento. Porque eu entendi que eu tenho uma esposa, por quê? Porque tem Deus nesse casamento, nesse relacionamento, porque senão eu não teria esposa, nem filhos, nem nada. É preciso a gente entender
Aonde está Deus na sua vida? Você precisa entender isso. Aonde você colocou Deus na tua vida? Ele é aquele momento de desespero? Porque a maioria das pessoas, irmãos, acredite, eles só lembram de Deus e recorrem a Deus quando estão desesperados. E Deus, ele é tão maravilhoso que, independente disso, ele abre os braços e acolhe. E fala, eu estou aqui, meu filho, pode vir. Maravilhoso seria se quando isso acontecesse, as pessoas chegassem até Deus e entendessem. E falassem, daqui eu não saio mais. Daqui ninguém me tira mais. Mas a grande maioria, quando as coisas começam a fluir, não é que nem que melhorou não, ela começa a melhorar, sabe o que elas fazem? Não preciso mais. Não quero mais. Talvez vocês fiquem até meio assustados com a minha forma de falar, de pregar. É porque vocês não fazem ideia, cada tipo de pessoas que eu tenho trabalhado na vida deles, cada situação. Por isso que eu digo, irmão, às vezes tu está passando uma dificuldade e tu acha que é o fim para você, acabou. Tu não faz ideia, mas quanto pior do que você tem. Agora é interessante que o ser humano ele é assim. Quando tem uma pessoa lá bem vestida, andando de carrão, uma casa boa e tudo, lá, eu quero ser igual aquele cara lá, né? Só no carrão, né? Andando para lá e para cá, deve ter muito dinheiro, né? A pessoa quer se equiparar ou se igualar a essa pessoa. Mas quando ele vê de repente um coitadinho andando na rua, todo maltrapilho, de repente lutando para conseguir de repente até umas latinhas na rua, para poder vender aquelas latinhas e comprar às vezes um pacote de açúcar para levar para casa para sustentar a família, aí com esse ele não quer se comparar não, né? Muito menos ele quer andar perto desse. Muito menos ele quer de repente estender a mão para esse. Sabe o que ele faz? Ele quer se afastar. Gratidão. Gratidão. Essa é a palavra, irmãos, que nós precisamos declarar todos os dias ao nosso Deus. Senhor, eu sou grato ao Senhor. A obra que o Senhor fez na cruz, Senhor, eu reconheço que por causa dela eu sou quem eu sou hoje. Santo, que é separado para Deus. Alguém salvo. Por quê? Porque eu criei, confessei e recebi Jesus. Talvez você não consiga fazer ideia do que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã, mas acredite, Deus te ama. E Ele te trouxe aqui porque Ele fala para você, ei, levanta. Levanta. Tem muita gente que te ama e precisa de você. Tem muita gente que está olhando para você, se espelhando em você. Ira labaxeira bas. Ira labaxeira lalabas. Ura labas. Ira labaxeira labas. Ira labas. Ira labaxeira labas. Oh Deus. Ira labaxeira labas. Ala labaxeira labas. Yura labas. Sabe, irmãos,
Quando rios de lágrimas tentarem te afogar, Ele te faz caminhar sobre as águas. Sabe, irmãos, quando pedras começam a aparecer no seu caminho, Ele coloca asas em você e você voa por cima como se fossem montanhas. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Você só precisa entregar a tua vida para Ele e falar: Senhor, a partir de hoje não é mais comigo, é com o Senhor. Labaxeira, lalabás. Ira, lamás. Ura, labaxeira, bás. O mundo tenta te sufocar, mas Ele diz: levanta, eu sou contigo, eu não te deixarei sozinho. Levanta, pois com a minha destra eu te coloco de pé. Ilalabaxeira, lalabás, iralabás. Olalabaxeira, lalabás, iralabás. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, ó Senhor. Isaías 40:31, a palavra de Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Passarinhos, irmãos, eles cansam fácil, sempre precisam de um galho por perto. Mas eu declaro essa noite na tua vida que você é como águia. Águia voa muito acima de todas as tempestades. Águia, ela não força, ela descansa. Ela abre as suas asas e os ventos a levam. Ela não precisa ficar forçando, porque Deus é quem guia ela. Você é águia. Você não precisa ter medo do laço do passarinheiro. Você não precisa se esconder. Obrigado, varão. Você não precisa se esconder ou temer as ciladas do maligno contra você. Deus é contigo. Ele te levanta, Ele te coloca de pé. É Ele que vela por você. É Deus, meu irmão. Pastor, eu não consigo entender tudo isso que o senhor fala. O senhor fala, prega tão bonito, é tão gostoso de ouvir, a gente se emociona, mas eu não consigo viver isso. Vocês ouviram o que a pastora Fernanda falou aqui hoje? Duvide do que eu estou te falando e busque em Deus, para você ver como vai acontecer na tua vida. Você não está duvidando da palavra, você está duvidando de mim. Eu te dou a liberdade para você fazer isso. E vá pedir para Deus: Senhor, se isso que o pastor fala de fato é verdade, eu também quero viver. Eu quero isso para mim. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser diferente. Eu não quero mais isso. É só você decidir, é só você escolher e buscar. Terceiro tema que eu quero falar essa noite. Ele tem sempre a resposta certa. No Salmo 91, versículos 15 e 16, ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
Fortá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Passarinhos estão sempre inquietos, com a cabeça olhando para todo canto, com medo do laço do passarinheiro. Mas a águia sabe que está segura e já está livre das armadilhas dos homens maus. Temos que ter a mente segura no Senhor e saber que Ele cuida de nós e nos livra de todo o mal, de toda peste perniciosa e de toda praga do inferno. Em Jeremias 29:11 a palavra diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando nós temos a revelação dos pensamentos de Deus ao nosso respeito, irmãos, nós descansamos nele, pois sei que são os pensamentos dele que vão prevalecer na minha vida, não mais os meus. Eu sei que os sonhos deles é que vão chegar na minha vida, que vão fazer com que a minha vida tome um rumo diferente, um prumo diferente, e eu comece agora a viver o sobrenatural de Deus, mas de uma forma tão dinâmica, que vai passar a ser algo natural para mim. É para isso que Deus quer te levar. Deus sempre tem, irmãos, um pensamento e um propósito ao seu respeito. Sempre é um pensamento de paz. E o propósito dele é realizar o desejo do seu coração. Acredite, aquilo que verdadeiramente nos traz paz é o que está na mente de Deus. Aquilo que verdadeiramente te faz feliz é o que está no coração de Deus. Não são as guerras, não é o fracasso, não são essas batalhas que você passa dia a dia. Não é isso. Pastor, mas eu tenho buscado, mas comigo as coisas ainda não têm saído como eu gostaria, como é o desejo do meu coração. Ei, levanta, não desista. Tem muita gente que ama você. Agora tem um que você precisa entender, porque o amor desse um é completamente diferente. É aquele que te chamou, é aquele que te escolheu, é aquele que te amou primeiro. É aquele que foi para uma cruz, deu o que ele tinha de precioso, o sangue dele, limpo, puro, para que você hoje pudesse falar assim: sou grato ao Senhor, sou livre, vivo e reino para o meu Deus. É isso que você precisa entender, meu irmão, minha irmã. Acredite, Ele te tira da angústia. Te tira da angústia para te encher de vida e de paz. Ele te tira da angústia e te leva às alturas. Ele te tira da humilhação e te exalta no meio da multidão. Ele te tira da perdição e te dá salvação em Cristo Jesus. É isso que Ele faz. Ele te honra publicamente, irmãos. Ele te coloca lá em cima como uma luz, como um luzeiro, para que as pessoas possam olhar para você, por mais que elas não entendam, mas elas olham e veem em você algo que elas não conseguem discernir do que é aquilo. O que é que faz isso? É o amor que Deus tem por você. É porque Ele te separou e Ele te escolheu. E você com uma luz lá em cima brilhando. As bruxas deste mundo vão tentar ofuscar o teu brilho. As pragas deste mundo vão tentar ofuscar esse brilho. Mas acredite, que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel e justo para terminá-la no dia de Cristo. Não tem o que você temer. Você não está sozinho. Você tem quem luta as tuas lutas. Você tem quem batalha as tuas batalhas. Apenas permaneça em posição. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, se mantenha em posição. Sempre que você invocar a Ele,
Você terá as respostas dele por meio do cuidado e do seu grande amor por você. Basta você buscar, lembre-se, quem procura encontra, quem bate a porta se abre. Amém? Meus irmãos, independente da sua situação, não desista. Dias de glória virão sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu quero profetizar isso na tua vida hoje. Dias de glória, de paz, de alegria sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque é esse que é o sonho de Deus para conosco. Deus me mostra, irmãos, problemas sendo desfeitos. Nós, que há muito tempo foi dado, hoje Deus diz, eu estarei desatando todos eles. Eu não sei para quem que é que Deus está mandando eu falar isso, mas Ele diz que Ele vai entrar com providência a partir de hoje na tua vida. Você só precisa ter fé para tomar posse dessa palavra para você. Entenda uma coisa, Ele foi quem te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Não tem nada a ver com você. Tu só precisa entender que você é um escolhido dele. Então descanse. Se mantenha em posição e deixe Ele continuar fazendo a obra na tua vida. Não lute contra as vontades de Deus. Não se afaste de Deus. Faça o contrário. Se afaste dos pecados. Se afaste das pessoas que são mensageiros do diabo, que vêm justamente para te tirar da presença de Deus. Fuja deles. Se revista de Cristo. E Deus te entregará todos eles aos teus pés. Essa é a palavra de Deus para a igreja do Senhor essa noite. Se você tem fé, se você tem ouvidos para ouvir, ouça e tome posse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante-se. Levante-se. Deus, quando Ele vai falar com um dos seus, Deus te coloca de pé. Deus não fala com você sentado. Ele se coloca de pé. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida desta igreja, ó Senhor. Levanta, ó Senhor. Levanta os teus santos, ó Senhor. Faça com que eles consigam ver, Pai, quantos estão olhando e depende deles. Quantos que o amam, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, toca no coração deles agora, para que eles possam sentir, meu Senhor, a tua glória sobre eles. Manifesta o teu poder agora, Senhor, através da tua unção, amigo Espírito Santo. Faça eles sentirem agora, Senhor, uma paz no coração deles, uma alegria sobre eles, ó Senhor, para eles poderem desfrutar de um momento agora do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, manifesta agora essa unção de alegria sobre o coração dos teus filhos e das tuas filhas. Enche eles com esse poder. Traz refrigério sobre a alma deles, ó Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, aonde há trevas, eu declaro que a partir de hoje haverá luz. Onde há contendas e brigas, eu declaro que a partir de hoje haverá paz e união.
Em o nome de Jesus. Onde havia incredulidade, eu declaro hoje que haverá fé, fé em abundância, em o nome de Jesus. Pai, toma cada um deles em tuas mãos e faz conforme a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado através da vida deles, em o nome de Jesus. Amém? Você tem fé para receber isso? Então glorifique a Deus, porque Ele merece. Irabaxeira labas, iralabaxeira lalabas, oralabaxeira lalabas, iralabaxeira labaxeira labas. Glorifique, glorifique, glorifique. Sinta a presença de Deus através de você glorificar o nome dEle. Sinta a presença do Espírito sobre a tua vida, glorificando o nome dEle agora. Elalabaxeira lalabas, iralabaxeira labas. Você que ora em línguas agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, declare agora sobre a tua vida o poder de Deus sobre você, o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Receba de Deus agora sobre você. Seja esse poder de Deus sobre você. Que a paz de Cristo reine no teu coração para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, labaxeira, lalabás, ira, labás. Tanta gente que te ama, mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou que tudo feche os teus olhos. Feche os teus olhos e adore a Deus. Irabaxeira lalabás, elalabaxeira lalabás, cheira lalabás, iralabaxeira labás, elalabaxeira lalabás, oralabaxeira labás. Santo, santo, santo és o Senhor. Oh, aleluias, 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 aleluias. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós já vamos estar encerrando o culto. Eu quero, antes de eu estar fazendo a oração final, eu quero estar falando para os irmãos que essa semana também, quando Deus falava comigo a respeito de levante, tem muita gente que te ama. Deus falou comigo para